Amém? Glória a Deus, mais um dia aqui. Primeiro mês de novembro. Domingo da família. E nós estamos aqui em família nessa noite. Que bom que você veio a esse lugar. Deus está nesse lugar, a presença dele é real nesse lugar. E Ele vai falar ainda mais conosco nessa noite, em nome de Jesus. Santo nome do Senhor. Você que tem a sua Bíblia, por favor, abra comigo aí o livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Capítulo 15. Aleluia. Gênesis capítulo 15. Nós vamos ver a partir do versículo 1. Aleluia. Gênesis capítulo 15. Nós vamos ver a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e a tua recompensa será infinitamente grande. E Abrão disse ao Senhor Deus: O que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco? E Abrão disse: Eis que não me deste semente, e eis que o nascido da minha casa é meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas o que sairá das tuas próprias entranhas será o teu herdeiro. E ele o trouxe para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E ele lhe disse: Assim será a tua semente. E ele creu no Senhor, e ele lhe atribuiu isso por justiça. E ele disse: Eu sou o Senhor que te trouxe de Ur dos Caldeus para te dar essa terra para herdá-la. E ele disse: Senhor Deus, quando saberei que ele te herdá-la? E ele lhe disse: Toma para mim uma novilha de 3 anos de idade, uma cabra de 3 anos de idade, e um carneiro de 3 anos de idade, e uma pomba. E tomou para ele todos esses, e os dividiu ao meio, e colocou cada parte na frente da outra, mas as aves ele não dividiu. Quando as aves desciam para as carcaças, Abrão as enxotava. E quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que um horror de grande escuridão caiu sobre ele. E ele disse a Abrão: Saibas com certeza que a tua semente será estrangeira na terra que não é sua, e os servirão, e eles os afligirão por 400 anos. E também nessa nação a quem eles servirão, eu julgarei, e depois eles sairão com grandes posses. E tu irás para os teus pais em paz, tu serás sepultado em boa velhice. Mas na 4ª geração eles virão para cá novamente, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. E aconteceu que quando o sol se pôs e ficou escuro, eis que o forno de fumaça e uma lâmpada acesa passaram entre aqueles pedaços. E no mesmo dia o Senhor fez um pacto com Abrão, dizendo: A tua semente eu te dei essa terra, do rio Egito até o grande rio Eufrates. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer para nós sabedoria espiritual, discernimento, para nós entendermos, compreendermos o teu propósito, a tua palavra, e que nós possamos nessa noite, ó Deus, entender, ó Pai, e caminhar naquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? E amém. Pode, por favor, sentar. Aleluia, glória a Deus. Esse trecho, essa mensagem que nós vemos, ela relata uma conversa, um diálogo entre Deus e Abrão. Eu não sei se você percebeu aí, não está escrito errado na sua Bíblia não. O nome é Abrão mesmo, porque Abraão foi só depois, quando Deus mudou o nome dele lá na frente. Até esse momento ainda era Abrão.
E quantas vezes, abrindo parênteses aqui, eu, você, nós não questionamos Deus por alguma coisa, porque nós perdemos a esperança e achamos que Deus se esqueceu de nós. Nós, como seres humanos, é fácil, somos fáceis de perder a esperança, porque a nossa visão, a nossa mente é limitada àquilo que nós vemos, aquilo que nós vivemos nessa terra. Nós esperamos em algo que nós vamos conquistar enquanto nós estamos vivos ou enquanto nós estamos andando pela terra, mas à medida que o tempo vai passando e nós vemos que as coisas não vão se concretizando, a nossa tendência como ser humano é perder a esperança de que aquilo vai acontecer. E é por causa disso que muita gente deixa a presença de Deus, sai da presença de Deus. Por quê? Porque acha que está esperando muito tempo e aquilo não vai acontecer, e aí começa a questionar e fala: não, é perda de tempo eu ficar andando com esse Deus, eu ia atrás desse Deus, eu buscar esse Deus, porque eu estou indo atrás dele há tantos anos e nada tem acontecido na minha vida. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: se Deus não fizer nada na nossa vida mais, a partir de hoje, nós já temos um motivo para andar com Ele o resto do tempo que nós vivemos essa terra. Ele não precisa fazer mais nada. O mais precioso que Ele poderia ter feito por nós foi entregar Jesus Cristo para morrer em libação do nosso pecado, em favor do nosso pecado, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados e tivéssemos a esperança de uma vida com Ele. Isso já foi a maior coisa que Ele poderia ter feito. Mas Deus é tão misericordioso, Ele é tão maravilhoso, o amor dele é tão grande para conosco, que apesar dele ter feito a maior coisa que Ele poderia ter feito por nós, Ele ainda continua nos abençoando, porque Ele nos trata como filhos. Pastora Gisele deu aqui, durante o louvor, qual é a mãe que se o filho lhe pediu um pedaço de pão, ela vai lhe dar a perna? Deus olha para nós e nos enxerga como filhos. E o Pai, Ele se esforça, Ele se desdobra para dar o melhor para o seu filho. Principalmente quando esse filho é um filho bom, quando esse filho é um filho fiel, quando esse filho é um filho que está lá firme com Ele na batalha, que está firme com Ele em todas as coisas, que procura andar ao lado do Pai. Enquanto mais nós procuramos andar com Cristo e andarmos ao lado dele, mais Ele vai olhar para nós com um olhar de misericórdia e de amor. Porque Ele é Pai, e assim Ele Pai age. Mas aí Deus vira para Abraão e fala para ele: olha, Abraão, você está enganado. A sua descendência ou o seu herdeiro não vai ser o filho de um forasteiro. A sua descendência, aquele que vai herdar aquilo que você tem, é um filho que vai sair de dentro das suas próprias entranhas. Deus estava falando para Abraão: olha, você pode ter perdido a esperança, mas eu ainda sou Deus e eu vou fazer esse milagre acontecer na sua vida. E é assim que Ele age conosco. Talvez nós perdemos a esperança, perdemos o foco, mas Deus essa noite está nos chamando e falando: ô, acorda aí, se liga aí, porque o meu plano ainda está em vigor na sua vida. O meu projeto ainda vai se cumprir na sua vida. Você só tem que crer. Você crê? Então você vai ver a glória de Deus se manifestar. Glória a Deus. E aí, quando Deus falou isso com Abraão, imagino eu que ele deve ter ficado apreensivo, porque ele confiava em Deus, ele acreditava em Deus. Mas era uma coisa que, humanamente falando, já estava difícil de acontecer, porque já tinha passado
sua esposa sabe para que ela essa luz. Mas Deus, quando quer fazer algo na vida de alguém, Ele não segue o ciclo natural das coisas. Ele age no sobrenatural. Deus jamais vai fazer aquilo que o homem pode fazer. Se você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Porque Ele está esperando uma atitude sua, uma decisão sua para fazer. Aí Deus fala para ela: olha, tudo o que eu fiz na sua vida até hoje foi para te mostrar que esse lugar, da onde você está vendo aqui, do Egito até o rio Eufrates, eu estou te dando como herança. Agora imagina você, lá atrás, quando Deus chamou Abraão para sair da casa do seu pai, na terra de Ur, Ele falou com ele: olha, Abraão, sai da sua casa, sai do meio da sua parentela, sai da terra aonde você está, e você vai para uma terra onde eu vou te mostrar. E Abraão, obedecendo a Deus, confiando em Deus, acreditando em Deus, ele saiu da terra onde ele estava, no conforto da casa dos seus pais, próximo da família dos seus pais, próximo da sua parentela. Ele saiu de lá em direção de um lugar onde ele não sabia onde era. Você já imaginou se Deus faz isso hoje com algum de nós? Se Deus fala para você: olha, deixa a sua casa, com tudo que você conquistou, com a sua família, com a sua parentela, que está tudo perto, e comece a andar ali, e aí eu vou te mostrar para onde você vai. Já pensou nisso? E hoje nós ainda temos o recurso de andarmos e sabermos para onde nós estamos indo, porque a gente tem como nos guiar. Naquela época, Abraão saiu pelo deserto, sem saber para onde estava indo, sem ter noção do que ele estava esperando, o que ia acontecer na vida dele. Mas ele sabia que aquele que deu a ordem para ele sair da sua casa e ir em direção de um lugar onde ele não sabia que era, iria garantir a chegada dele em algum lugar. A gente às vezes fala: eu confio em Deus, eu acredito em Deus. Acreditar em Deus, quando está tudo acontecendo do jeito que a gente quer, é fácil demais. É muito fácil se acreditar em Deus quando você tem um emprego, quando você tem um salário que consegue suprir as suas necessidades. É muito fácil você crer em Deus quando você vê a sua família tendo saúde, a sua família na presença de Deus. É muito fácil crer em Deus quando aquilo que você precisa, aquilo que você quer, você trabalha, Deus te dá condição para você adquirir, você adquire. Agora, acreditar em Deus numa situação em que você se joga no meio do deserto sem saber para onde que vai, confiando que Deus vai prover o que você precisa. Poucos de nós têm essa fé, para não falar nenhum. Para não falar nenhum. Sabe por quê? Porque a gente age com a razão. Nós somos racionais. Senhor, eu não posso sair. Eu tenho uma família. Como é que eu vou sair por aí andando sem saber para onde eu vou? Como é que eu vou sustentar meus filhos? Como é que eu vou sustentar minha esposa? Como é que eu vou fazer as coisas? Como é que eu vou adquirir as coisas que eu preciso? Como é que eu vou sobreviver? Sabe por que Deus não faz isso hoje conosco? Porque a probabilidade de nós obedecermos a Deus é muito grande. Deus não vai nos testar além daquilo que nós podemos fazer, que nós podemos suportar. Por isso que Ele não faz. Ele nos prova de
Ele nos faz agir de outra maneira, Ele nos faz demonstrar a nossa fé de outra forma, porque a nossa fé é tão pequena que se Ele fizesse prova de nós como Ele fez com Abraão, nós ficaríamos pelo meio do caminho, na nossa jornada em direção ao céu. Deus prometeu para ele lá atrás: sai do meio da terra, sai da terra do seu pai, do meio da sua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E aí ele saiu, confiando em Deus, crendo em Deus, acreditando que Deus iria guardar ele. Aí agora no versículo 15, onde nós lemos aqui, Deus fala com ele: você está vendo toda essa terra aqui, desde o Egito até o rio Eufrates, eu estou te dando ela como herança, porque você foi obediente lá atrás e ouviu a minha voz e saiu quando eu mandei você sair. Hoje eu estou te dando como herança toda essa terra que você está vendo. Quem confia em Deus, quem acredita em Deus, quem tem fé em Deus, nunca perde. Pode até parecer que vai acontecer algo que vai te trazer tristeza, que vai te fazer morrer, mas você pode ter certeza de uma coisa: ninguém morre antes do plano de Deus se cumprir na vida dele. Isso é a Bíblia que diz. Aí Abraão fala com o Senhor, fala com Deus, fala assim: Senhor, como é que eu vou saber que eu vou herdar essa terra toda? Quando que eu vou herdar? O Senhor está falando que eu vou herdar, quando é que eu vou saber? Aí Deus, versículo 8, abre uma pergunta para Deus, versículo 9. Deus fala com ele: olha, você vai fazer o seguinte, você vai sacrificar para mim 3 novilhos novos, 3 bois novos, 3 carneiros novos, aves, e eu vou te mostrar. Para que nós recebamos a resposta de Deus para a nossa vida, tem um preço a pagar. Deus não vai te dar nada de graça, não. Fique esperando, não. Deus te dá nada de graça, não. Eu falo isso, falei várias vezes aqui, vou continuar falando. Se Deus fizer de muita gente está esperando que Ele faça, aí as pessoas vão morrer. Porque as pessoas estão esperando cair do céu aquilo que elas estão querendo. Já pensou o pacote de arroz cair do céu na sua cabeça? O que vai acontecer com você? Já pensou o carro que você está esperando que Deus te dê cair do céu na sua cabeça? A casa que você espera? Deus não vai mandar cair do céu nada sobre você. Ele vai entregar para você aquilo que já está preparado no momento em que você demonstrar para Ele que você é merecedor daquilo que Ele vai te dar. É isso que acontece. O preço para Abraão foi sacrificado. Hoje, depois da vinda de Jesus, da morte de Jesus, foi abolido esse mandamento, essa questão, esse costume do Antigo Testamento de se sacrificar mais, porque Cristo se entregou como um cordeiro vivo em nosso favor, por sacrifício dos nossos pecados. Por causa disso, nós não precisamos mais sacrificar mais. Mas pelo fato de nós não precisarmos sacrificar mais, não quer dizer que as coisas vão chegar para nós sem que a gente faça nada. Hoje está com a chuva, não tem grande aliança por começar. E eu acredito que algumas pessoas não vieram por causa da chuva, sem dificuldade de alguns, entendo, mas você está aqui. E o fato de você estar aqui aos olhos de Deus demonstra que você está interessado em buscar a presença dele. E você acha que é em vão a sua vida aqui? Se você sair da sua casa e achar que a sua saída é em vão para
Glória a Deus. E mais uma vez Abraão obedece a Deus e pega os animais, e corta os animais, e coloca lá no local do sacrifício. E aí veio sobre ele um sono. E ele entrou para dentro e foi dormir. Você já ficou esperando uma resposta que você precisava muito receber durante a noite? Já? O que acontece com a gente na maioria das vezes quando a gente está com isso? Nós estamos ansiosos por uma resposta dessa. Você não dorme. É ou não? Aquilo fica martelando na sua cabeça. Amanhã eu vou ter que ter essa resposta. Amanhã essa resposta vai chegar. Amanhã eu vou receber de Deus isso. Eu preciso. Deus me abençoou, preciso receber. É assim ou não? A nossa ansiedade não nos deixa confiar em Deus plenamente. A gente fica ansioso para o dia amanhecer logo, porque a gente quer aquela resposta. Mesmo que a resposta às vezes não seja do jeito que nós estamos esperando, mas nós queremos a resposta para resolver o problema. Mas a Bíblia fala que Abraão entrou para dentro da tenda e foi dormir, porque ele confiava em Deus. Porque ele acreditava em Deus. E isso nós temos que aprender. Pastor, é difícil demais, né? Você vai falar isso comigo? Eu sei que é difícil. Eu também passo por isso. Ou você acha que não? Não, o pastor é super bom. É o pastor, esse negócio aí, com ele não dá bem não. Pastor, volta a cair na folha, o pastor deita e dorme, né? Ah, que merda. Nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. Porque quando Deus está no controle, nós não temos com que nos preocupar, porque Ele vai direcionar tudo para nossas vidas. Abraão entrou no sua tenda e foi dormir. Aí de repente, ele dormindo, olha só. Aliás, antes dele dormir, o que acontece? Quando você corta animais, carne, e coloca em algum lugar do lado de fora, no templo, a tendência é que aquilo comece a cheirar mal, e no nosso caso, que os urubus comecem a rondar aquele lugar. Sim ou não? No caso de Abraão, a Bíblia não fala quais eram as aves de rapina que estavam lá, mas as aves começaram a ir lá para comer aquelas carnes que ele tinha sacrificado para o Senhor. E Abraão ficou lá, perto daquele lugar onde a carne estava, tocando as aves. Sabe o que isso nos faz pensar? O que isso me faz pensar? Que não basta só sacrificar, nós temos que zelar pelo sacrifício que nós fizemos. Pastor, não entendi. Vou te explicar. Não basta só você orar, você jejuar e esperar que as coisas vão acontecer. Não, já orei, está na mão de Deus, agora eu vou dormir, vou descansar. Você vai orar, vai jejuar, mas você precisa estar atento àquilo que está ao seu redor, porque no mundo espiritual existe hostes espirituais da maldade que vão tentar impedir do seu propósito chegar até Deus e da sua bênção vir de Deus para você. Mas quando você vigia em oração, quando você zela pelo sacrifício que você fez, nada é capaz de parar o poder de Deus para que a bênção chegue até nós. A Bíblia fala de Daniel. Daniel estava lá orando, e a Bíblia fala que a bênção de Daniel já estava descendo, estava chegando, mas aí o céu se fechou com
de bronze. E aí foi falar com ele: Daniel, você tem que orar, meu filho, porque o negócio está feio, a batalha lá em cima está feia. Deus escutou sua prece, a sua bênção vai chegar, mas você tem que orar aí mais ainda do que você ora. E a bênção dele só alcançou a vida dele quando ele entendeu esse propósito e ele se pôs na brecha da oração. Aí depois de tomar conta daquele sacrifício lá, aí sim a mão foi dormir. Entrou para dentro e foi dormir. E aí Deus fala com ele. Desceu uma escuridão enorme naquele lugar. Nós não temos hoje muita noção do que é essa escuridão grande, porque nós temos vários recursos aí que nos fazem ver alguma coisa, mesmo quando acaba a luz, parece um foco, um reflexo, alguma coisa. Agora imagine você no meio do deserto, sem luz, e de repente, além de estar sem luz, é uma escuridão. É como se ele entrasse no quarto escuro, apagasse todas as luzes, sem janela, sem nem feixe de luz. Fica uma escuridão que parece que dá sem encostar nela. E essa escuridão tomou conta do lugar. E aí, Deus fala para Abraão: saibas com certeza que a tua semente será estrangeira na terra que não é sua, e os servirão, e eles os afligirão por 400 anos. Sabe o que Deus está falando para Abraão? Eu vou te dar uma descendência. Você vai ter uma descendência. Você vai ter um herdeiro, vai ter uma descendência. Só que a sua descendência vai ser escrava de uma terra longe. A sua descendência vai ficar escrava por 400 anos. Você já imaginou se Deus fala com você: olha, hoje eu vou pegar a sua descendência, os filhos que você tem, e vou levar para uma terra distante, eles vão ser escravos. Qual que seria a sua oração para Deus? Oh Senhor, tenha misericórdia dos meus filhos. Não deixe isso acontecer, não. Para que, Senhor, o Senhor vai fazer isso? Por que o Senhor vai fazer isso? Ele não tinha filhos, ele não tinha descendência. Deus falou: eu vou te dar uma descendência. Ô glória! Deus vai te dar uma descendência. E você, abençoado com a descendência, vai, a sua descendência vai ser escravo. 400 anos. É duro isso. Depois do homem confiar em Deus, sair vagando pelo deserto, depois dele chegar no lugar e continuar confiando em Deus, depois dele sacrificar a Deus, ele fala isso, Deus fala isso com ele. Aí, olha só, Deus fala que eles vão ficar escravos, mas eu também, essa nação, a nação que vai escravizar os seus descendentes, a quem eles servirão, eu julgarei, e depois eles sairão com grandes posses. Deus está falando que eles vão ser escravos, eles vão ficar 400 anos lá, sofrendo na mão desse povo, mas depois disso eu vou tirar eles lá riquíssimos. Eu vou tirar eles lá com grandes posses, porque eu vou honrar a aliança que eu estou fazendo com você hoje. Vão passar 400 anos, mas os seus descendentes serão abençoados por causa da sua obediência e da aliança que nós estamos fazendo hoje. Fique firme no propósito da aliança que você tem, e toda a sua descendência
Você vai morrer pela idade, você vai morrer velho, porque você vai ver essas coisas acontecerem. E aí, lá no versículo 18, no mesmo dia, o Senhor fez um pacto com Abraão, dizendo: a tua semente eu dei essa terra do rio Egito até o grande rio Eufrates. A tua semente, a tua descendência, eu dou toda essa terra que você está ouvindo. Ele tinha falado para Abraão: vai para fora da terra, sai da terra. Aí ele chegou. Você já foi num sítio, uma chácara, uma fazenda? Quem já foi aqui? Num dia que o céu está bem claro. Você olha para os céus, você tem a impressão que tem muito mais estrelas lá do que tem aqui. É verdade ou não? Porque não tem condição para impedir que você enxergue o céu. Não tem nada. Você olha para o céu, você vê o céu está coalhado de estrelas. Agora imagina, lá no meio do deserto também não tinha nada que impedisse a visão de Abraão. E Deus olha para ele e fala que ele vai lá fora da tenda. Aí quando ele chega lá, ele olha para você e fala: quantas estrelas você está vendo aí? Conta aí. Se você for capaz de contá-las, Abraão deve ter olhado para Deus e falado assim: tá não. Entendeu a calculadora aqui? Mas dá para contar isso não. Como é que eu vou fazer? Deus falou: assim será a sua descendência. Um número incalculável de pessoas. E essa promessa que Deus deu para Abraão lá atrás, lá no deserto, ela é tão grande e tão poderosa que eu e você fazemos parte dessa descendência. Nós estamos aqui hoje nesse lugar porque nós fomos abençoados lá em Abraão e fazemos parte dessa descendência. Nós somos abençoados porque um dia ele foi abençoado lá e a bênção que estava sobre ele veio perpetuando de geração em geração, veio de tempo em tempo e veio até chegar aos nossos dias e vai passar pelos nossos dias, vai alcançar os nossos filhos, vai alcançar os nossos netos, vai alcançar os nossos bisnetos, até que o Senhor venha. Porque nós estamos debaixo de uma promessa. Mas para essa promessa se cumprir na nossa vida, nós temos que permanecer firmes e fiéis e obedientes. Não é fácil, não. Tem muita gente vendendo o céu aí como se fosse uma coisa muito fácil de chegar. Tem muita gente aí mostrando que estar na presença de Deus é muito simples. É simples você chegar, vai permanecer. É muito difícil. Sabe por quê? Porque exige de nós renúncia. Exige de nós força. Exige de nós coragem. Exige de nós fé. Exige de nós esperança e confiança naquele que pode tudo. Aquele que nos tirou lá daquele lamaçal que nós devíamos estar perdidos. E que infelizmente ainda tem muita gente lá e que não conseguiu abrir os seus olhos e acordar para essa realidade. Mas glória a Deus que você foi alcançado por essa graça. Que Deus abra os olhos das pessoas que estão ainda cegas diante dessa realidade, porque cada vez mais a volta de Jesus está próxima. E infelizmente aquele que não estiver firme no caminho do Senhor não vai ver a glória de Deus. Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Feche